Vindo, me dá um feedback aí, pessoal, sobre o áudio. Se vocês estiverem me ouvindo, preparem-se. Rufem os tambores. Agora nós temos a piada de Isa Cordeiro. Que vem em forma de uma pergunta do Gleivson. Ele reformulou aquela pergunta. Como assim, Isa? Cadê a piada? Você vai fugir dessa? Com certeza. Tá, vai lá. Eu posso fazer análises funcionais para a performance de um atleta. É provável que ao analisar o desempenho desse atleta, eu consiga identificar um padrão comportamental desse atleta. Eu perguntei se era possível extrapolar essa análise para o nível equipe, análises funcionais da equipe como um todo, identificar um padrão comportamental da equipe. Daí, pensaria em intervenções ou controle de variáveis moduladas para a equipe. Gleibson, né? Uhum. Gleibson, meu caro amigo, é possível, sim, só que assim, a nível de análise, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é comportamento é sempre individual. Então, nossa análise funcional, essa ferramenta teórica que nós temos, ela é usada apenas para a análise do comportamento enquanto fenômeno individual. Então, sim, nós podemos analisar a equipe, mas analisar a equipe significa o quê? Pode significar algumas coisas, como, por exemplo, você falar dos resultados de competições, resultados totais de passes, números de resultados que foram, literalmente, as consequências do comportamento de todo mundo, ok? Você pode contabilizar isso e jogar num balaio só. Você também pode fazer análise da equipe para identificar padrão de comportamento, identificando a relação, e aí a gente vai falar em termos de entrelaçamento de contingências, certo? Individuais, o comportamento dos nossos atletas. Então, nós podemos falar sim da equipe, mas nós vamos falar do entrelaçamento de contingências. Alguns chamam de metacontingência e etc. e tal. Eu não trabalho com esse tipo de conceito. Eu acredito que basta você entender aí, isso aí é minha opinião enquanto analista de comportamento, tá? Basta você entender que, no nível um recorte, lembra do nosso recorte para fazer análise funcional? Num recorte maior, o que nós temos? Nós temos que num recorte maior, você sempre está falando de pessoas servindo de estímulos ambientais para o comportamento de alguém que, quando se comporta, produz estímulos para o comportamento de outras pessoas. Então, se você aumenta esse recorte de análise, você acaba, sim, analisando o comportamento de todo mundo. Ora, o comportamento de um é estímulo para o comportamento do outro, ora, esse comportamento desse um aqui é influenciado pelo comportamento do outro enquanto estímulo. Então, a questão é justamente essa. Você pode sim tirar um padrão, por assim dizer, comportamental da equipe, mas não é um padrão da entidade equipe, porque não existe uma coisa chamada equipe, uma entidade, né? Existem pessoas individuais se comportando de forma individual, sendo que o comportamento de uma pode servir de contexto ou consequência para o comportamento do outro. Desde que esse entendimento esteja claro a nível teórico e de análise funcional, tá tudo certo. Beleza? Tinha mais alguma pergunta para responder? Ele falou agora. Não. Sim. Fiz essa pergunta porque é comum em alguns organismos vivos, tais como peixes, abelhas e aves, que quando estão em grupo comportam-se em total sincronia, cardumes, enxames e bandos. Sim. Nós também podemos ter essa sincronia, sem sombra de dúvida, quando a gente fala de comportamento, de pessoas se comportando em grupo. Mas é porque aqui nós temos canetas, né? Deixa eu pegar aqui. Eu sou muito habilidoso com isso, tá, gente? Ah, consegui. Você desliga só um pouquinho para mim, Isa, por favor? Pessoal, mas só para não deixar vocês na mão, já que a Isa deixou. Seguinte,
Por que a mulher do Hulk deixou ele? Porque ela queria um homem mais maduro. Muito ruim, né? Pois, era só isso que você precisava fazer, Isa. Por que... Calma aí que eu tô pensando, essa é uma piada difícil. Por que a geometria tinha filhos e por que peraí. Por que a Gel tinha filhos e a Trigo não tinha filhos? Você sabe, Isa? Por que a Gel tinha filhos e a Trigo não tinha filhos? Porque a geometria e a trigonometria. Quarta-feira à noite, o que temos quarta-feira à noite? Abel surdo! Eu confesso que eu ri. Grande Gleibson! É nóis, meu irmão. Mas Gleibson, entre nós aqui. É ruim, né? São os melhores. Bora. A Isa tá rindo de nervosa ali. Ela tá assim, ela tá olhando pro relógio e falando, meu Deus do céu, que hora que eu vou embora? Tá, eu ia falar aqui da questão que você colocou, Gleibson, que é a questão do grupo. Quando a gente fala de um grupo de indivíduos, a gente tá falando isso aqui, não é? Não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Vocês me avisam se não der para ver direitinho. Agora eu acho que vai dar, ó. Você tá falando aqui de pessoas se comportando, certo? Quando a gente fala de comportamento de grupo, a gente está falando dessa galera aqui se comportando em sincronia. Só que cada um mexe o seu próprio braço, cada um mexe a sua própria perna. Por isso que o comportamento é individual. Quando a gente fala de comportamento de grupo, a gente só tem que ter aquele cuidado, e os peixes, e as abelhas, e os cardumes, e etc., todo mundo faz a mesma coisa, são comportamentos individuais. Porque quando a gente fala de comportamento de grupo, às vezes dá a impressão que a gente está personificando o grupo, como se eu pego o Joãozinho, boto junto do José e junto do Felipe, no momento que eu boto esses juntos e falam, vocês são um grupo, a impressão às vezes que dá é que não existe mais José, Felipe e João, existe uma coisa chamada grupo que se comporta. Mas não existe essa coisa chamada grupo. José continua sendo José, João continua sendo João, Felipe continua sendo Felipe, só que o meu comportamento agora serve de contexto para o comportamento do José, que por sua vez pode se comportar servindo de contexto para o comportamento do João. Percebe? Então, é só esse cuidado que eu peço que vocês tenham. Por mais que exista muita sincronicidade num grupo, ainda assim é um indivíduo se comportando de maneira a afetar o comportamento de outro indivíduo. Se tem sincronia, ótimo. Quer dizer que está havendo controle de estímulos. Mas não existe. Depois que junta os dois, junta os três, junta os 10, eles não viram uma massa diferente ou uma entidade diferente que a gente chama de grupo. Tá bom? É só isso que eu estava chamando a atenção. Porque tem essas coisas, né, no esporte. Espírito de equipe. Parece que a equipe é uma coisa e como pessoa, persona, ela então adquire um espírito. Olha só que coisa impressionante, né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente atribui causa a essas coisas que não existem, certo? Pelo menos até onde eu vi, não existiam. Se elas passarem a existir, lá vai Isa de novo, com toda a concentração, segura. Isa. Bem, temos aqui o nosso projetor ligando em 10, 9, 10, 9. Tá indo, vamos lá. Manivela. Não tem problema. Vamos lá, pessoal. Então, isso tudo para falar o quê? Estávamos falando agora, então, de psicologia comportamental do esporte, como a gente chega
em um contexto esportivo e começa a trabalhar. Então, o primeiro passo é a gente escuta a demanda, vai lá, observa diretamente o comportamento, faz registros. A partir desses registros, nós fazemos análises funcionais com base em regularidades. E depois que a gente identifica essas regularidades, nós buscamos nos fatores ambientais que são responsáveis pelas regularidades, e regularidades ruins, é por isso que eles chamam a gente, né? Eles chamam a gente para identificar essas regularidades ruins, para mexer nos fatores ambientais, para alterar essa regularidade ruim, com perdão da palavra ruim aqui, produzindo mudança no comportamento na direção que a gente precisa, que é a direção do desempenho esportivo, produzindo resultados esportivos a nível competição. Ok? Sim. Pode. Pessoal, a Isa vai enviar para vocês o slide, tá joia? É um slide humilde, de um professor humilde, não tem muitas figurinhas, me desculpem por isso, mas é porque se eu ficar caçando figurinha, eu não termino nunca um slide. Um dia eu fui montar um slide e falei, vou deixar esse slide todo colorido, bonito, cheio de figurinha. Quando eu vi que eu estava gastando mais tempo procurando figurinha do que botando conteúdo, eu falei, não, isso não é para mim, não. Não posso ver figura que eu quero colocar um monte de coisa e aí não dá. Bem, e aí é que vem a questão, pessoal. Depois que a gente, por meio de análise funcional, considerando todos esses passos, e vejam bem, considerar esses passos implica em você pensar em um trabalho que ele não é um trabalho de chegar hoje e amanhã já está vindo com intervenção, tá? Também não é um trabalho de você chegar hoje e propor uma intervenção daqui a um mês. Também não é isso. Mas é um trabalho que você vai chegar lá hoje, vai começar de forma sistemática a coletar dados por meio de observação, levantar hipóteses por meio de análise funcional, conversar com as pessoas ainda e registrando essas questões. E aí, não vou colocar em termos de tempo não, mas entendam que nem é rápido demais, mas nem pode ser demorado demais, senão você é mandado embora. No primeiro mês você tem que vir com alguma coisa, certo? Depois que você chega com essa alguma coisa é o quê, pessoal? Essa alguma coisa é intervenção. E as intervenções, que é uma das coisas que nos interessam muito, elas já têm sido investigadas, quando a gente fala de princípios comportamentais, também ao longo dos anos, como a gente falou, lá desde 1900 e bolinha, e eu vou falar de algumas aqui que têm funcionado bem e vou ilustrar com algumas pesquisas depois, tá? Mas só para vocês terem uma noção, sim, reforço positivo é uma variável, por mais que o conceito seja batido, entre aspas, na verdade ele não é batido, ele é só um dos conceitos nevrálgicos da área. Aí vocês estão se perguntando agora, o que é nevrálgico, Felipe? Nevrálgicos são conceitos críticos, imprescindíveis, cruciais, tá bom? Então, um conceito muito importante da área, que sim, manipular isso aqui pode produzir mudanças no comportamento na direção que você precisa, que nesse caso é aumentar a frequência do comportamento desejado, se o comportamento desejado está acontecendo em baixa frequência. Jogo rápido, vamos pensar numa coisa aqui boba. O cara precisa acertar a bola, ele é um jogador de basquete, precisa acertar lances livres. Lance livre é quando o cara está naquela linha, né, naquela semi-lua ali de arremesso, de frente para a cesta, ele precisa jogar ali parado na cesta e a bola precisa cair na cesta, né, dentro da cesta. Não precisa, mas seria bom que caísse, né? E aí, o cara não está acertando, ele precisa acertar, porque isso significa ponto no basquete. Uma coisa que nós podemos fazer se a gente vai administrar reforço positivo e não é trivial, pessoal, nos treinos, o treinador ou pessoas de referência desse atleta poderiam parabenizá-lo, elogiá-lo, isso muito bem, continua assim, se isso for reforçador para o comportamento dele, de lançar a bola, acertando a bola. E pode ser que reforçar socialmente esse comportamento por meio de verbalizações tem efeitos em aumentar a frequência de acertos na cesta. Agora, claro, o reforço precisa ser administrado de forma pensada e sistemática. O que isso significa? O cara lança a bola na cesta, ele erra.
Aí você chega lá e vai bater um papo com ele, ó, não fica assim, ó, você vai dar conta, você é capaz, você vai conseguir. Se isso for um estímulo reforçador para o comportamento dele, o que a gente está reforçando? O erro. Então, o reforço ele tem que ser apresentado contingente ao acerto. Percebem? Isso é uma questão boba, mas que às vezes a gente erra. Funciona muito bem com criança, porque reforço, todo mundo sabe, e quem não sabe, a gente precisa ter isso bem entendido. Reforço é um princípio. Por ser um princípio, a gente não escolhe o efeito que ele tem sobre o nosso comportamento. Logo, eu não preciso saber ou ter consciência de que o meu comportamento está sendo reforçado. Não precisa existir uma relação lógica entre o que eu faço e o reforço. Se eu faço, independente do que eu faço, em seguida tem reforço próximo ao meu comportamento, esse comportamento vai aumentar de frequência, mesmo que esse comportamento não seja interessante. Eu nem preciso saber disso. Eu nem preciso concordar com isso. É um princípio, é que nem a gravidade. Eu posso não concordar, eu não quero que a gravidade incida sobre o meu corpo. A gente tem escolha? Se eu quiser, eu posso sair voando? Não posso. Não é uma escolha. Eu sabendo ou não, a gravidade vai exercer controle sobre o meu comportamento, mantendo eu aqui no chão. Da mesma forma, é um reforço. Então, cuidado na aplicação do reforço. Outra coisa, estabelecimento de metas. Aí eu já vou aqui para estabelecimento de metas. Planejar e estabelecer metas é um tipo de intervenção comportamental que já tem sido investigada ao longo do tempo. Por quê? Porque produz efeitos interessantes. Porque, veja bem, objetivos definidos por meio de análise de condições ambientais são o quê? São enunciados, são estímulos verbais que você define junto com o teu atleta e tem potencial para controlar comportamento lá na frente. Então, sabe aquela coisa assim, eu vou alcançar tal objetivo em tanto tempo. Isso afeta o nosso comportamento se realizado de forma competente. O que é forma competente? Isso aqui, ó. Você não vai pensar em uma meta qualquer. Primeiro, você vai pensar em metas realistas. O que são metas realistas? Você fez uma análise do seu atleta, não fez? Você observou o comportamento dele, não observou? O cara é um jogador de basquete. Em lances livres, de 10 lances livres, ele acerta 3. Vamos estabelecer uma meta realista para ele começar a melhorar? Que tal uma meta de, eu quero que você comece a acertar pelo menos 5 lances livres. Depois, quando ele bater essa meta a curto prazo, a gente aumenta, estabelece uma outra meta. Agora que você já tem 5, vamos para 7. Agora que você já está acertando 7, vamos para 9. E assim a gente aumenta gradativamente, estabelece uma série de objetivos a curto, médio e longo prazo que podem servir de estímulos controladores do comportamento. Isso não é trivial, porque muitas coisas que a gente faz na nossa vida quando a gente estabelece metas não dão certo com a gente pelo tipo de meta que a gente estabelece. Olha que interessante, você fala assim, a minha meta é chegar no final do ano com R$1 milhão. Ô, meu filho, tem. Sim. Caiu? Ah. Voltamos em alguns instantes. Pessoal, vocês estão aí com a gente? Dá um sinal de vida assim, fala, yeah, baby. Tá ruim? O que tá ruim? Gente, se a imagem estiver ruim é porque eu sou meio feinho mesmo. Não é uma questão de vídeo, não. É que
Tá, segue, Isa, você que sabe, você que manda aí. Eu sigo, pode ir? Então, pessoal, se alguma coisa der errado aí, vocês me avisam. Então, vamos lá. Então, o estabelecimento, metas que a gente estabelece na nossa vida não dão certo por quê? Não é porque estabelecer metas não é útil, não produz resultados. É porque o tipo de meta que a gente estabelece, se a gente estabelecer errado, elas tendem a não controlar o nosso comportamento. Metas, por exemplo, não realistas, muito difíceis, a gente não vai conseguir que elas, enquanto estímulos, exerçam controle sobre o nosso comportamento. Então, por exemplo, eu falo, eu quero até o final do ano ter R$1 milhão na minha conta. Isso não faz sentido se você não tem meios de como alcançar. Pelo menos eu não. Espero que vocês sim. Mas se eu não tenho meios de produzir esse R$1 milhão, estabelecer essa meta para mim é inútil. Não vai mudar o meu comportamento, não vai controlar meu comportamento enquanto estímulo. Certo? Agora, se eu falo, olha, eu quero, nesse próximo mês, economizar e deixar na poupança, se isso for cabível dentro do meu orçamento, claro, R$100. Então, eu coloco isso como meta. Esse mês e no próximo eu quero deixar R$100 guardadinho na minha poupança. É plausível? É realista? É possível? Tá dentro do meu orçamento? Tá. A probabilidade que isso controle meu comportamento é muito maior. Isso acontece também com quem precisa fazer atividade física e não consegue se manter engajado na academia. Olha como é que acontece a vida de quem vai para academia. A gente acorda um belo dia de manhã e fala, eu tô muito gordinho, eu preciso ir na academia. Inclusive é a minha situação aqui. Eu botei uma camisa larga para vocês não notarem. Qualquer coisa, eu culpo o vídeo. Mas a questão é a seguinte, você chega, acorda um belo dia de manhã e você fala, tô gordinho, vai lá se matricula na academia, faz a besteira que eu fiz. Você faz um daqueles programas de fidelidade que você vai ter que... Você fica 1 ano na academia, obrigado. Se você sair antes, você paga multa. E aí, no primeiro dia de academia, ou ao longo da primeira semana de academia, você faz todas as atividades que você precisa fazer dentro da academia. Aí você fala, não, tô cansado, é difícil, tô doído. Não, eu fico muito tempo na academia, não tenho tempo para isso. E você desiste. Não é uma meta realista você estabelecer para si mesmo, eu vou para a academia fazer todo o meu treino. Se isso não está exercendo controle sobre o seu comportamento, a gente desiste da academia? Não. A gente estabelece metas realistas e compatíveis com a nossa realidade. Qual é? Que tipo de meta poderia ser? Eu vou para a academia e vou fazer 2 exercícios, ficando no máximo 15 minutos. Tá doido, Felipe? Não. Se eu faço isso, primeira pergunta, ir para a academia, fazer 2 exercícios durante 15 minutos, é maior ou menor que nada? É maior. E aí, se eu começo a fazer isso, e eu consigo cumprir essa meta, eu entro em contato com estímulos reforçadores que aumentam a probabilidade de eu me comportar de novo, indo para a academia de novo, fazendo os mesmos exercícios. E eu posso aumentar a meta. Agora eu quero ir fazer 3, 4. Claro, eu vou adaptar isso de acordo com a minha realidade. Eu vou fazer isso com o meu cliente, meu atleta, de acordo com a realidade dele. Estabelecer metas plausíveis e realistas segundo um levantamento de desempenho dele, segundo uma análise preliminar baseada numa análise funcional. Então, é possível que isso exerça controle sobre o comportamento? Claro, desde que você tenha metas realistas. Você diminui o contato com o fracasso, que em análise do comportamento a gente chama de estimulação aversiva ou extinção, e aumenta o contato do atleta com estímulos reforçadores. Isso dá para aplicar na nossa vida, inclusive fora do contexto esportivo. O que mais? Você também precisa, para estabelecer metas que controlem comportamento, definir prazos e prazos realistas. Também não faz sentido você falar, olha, eu quero a cada 2 meses aumentar um exercício na minha rotina na academia. Não, minto. Eu quero aumentar um exercício na minha rotina eu quero aumentar um exercício na minha rotina, de tempos em tempos. Olha só, isso é uma meta boa? Eu começo com uma exigência compatível com o que eu dou conta, 2 exercícios, 15 minutos, e aí eu falo, de tempos em tempos eu vou aumentar um exercício. Esse de tempos em tempos não define, não me dá um prazo claro e realista
De quanto em quanto tempo eu vou aumentar a minha meta, eu vou estabelecer uma nova meta. E sem esse prazo realista, a tendência é que não aconteça o controle do comportamento de ir fazer um exercício a mais sem essa definição prévia. Esse tipo de intervenção funciona muito bem também, isso é muito importante, quando é realizado em conjunto com outras intervenções que eu vou apresentar para vocês. Mas de cara, eu já posso dizer para vocês que se eu estou cumprindo as minhas metas, não é muito legal quando as pessoas sabem que eu estou cumprindo as minhas metas? Então, postagem pública é um tipo de intervenção comportamental baseada em você apresentar de forma pública os resultados do desempenho do atleta. Então, o atleta vai lá, faz o que ele tem que fazer no contexto esportivo. Depois que ele faz o que ele tem que fazer, cumprindo as metas dele, eu coloco num canto visível para todos os interessados no contexto esse desempenho dele onde ele cumpre a meta. E aí, esse tipo de intervenção pode produzir estímulos reforçadores, que são reconhecimento social, admiração dos seus pares, que tendem também a aumentar o controle em relação ao comportamento dele, fazendo com que ele continue engajado em bater as metas. Percebe? E não só isso, a própria postagem pública, ela pode adquirir função reforçadora condicionada. Como assim, Felipe? Sabe quando você está economizando dinheiro na poupança? Você não está gastando esse dinheiro, você está economizando. Então você nem vê esse dinheiro, você bota o dinheiro lá e não faz nada com ele. Toda vez que o número da sua conta poupança lá aumenta, antes tinha 2 numerozinhos só e a vírgula e os centavos. Agora tenho 3 dígitos. Opa, beleza. Opa, cheguei em 4 dígitos. O que é reforçador para o seu comportamento de botar dinheiro lá? Ver a mudança no número na tela do computador. Isso a gente chama de reforço condicionado. A mesma coisa acontece com os atletas. Os atletas eles podem ficar satisfeitos, pode haver controle por reforçamento positivo, quando eles entram em contato apenas com a postagem pública, apenas com aquele número, com aquela identificação dele em uma planilha. Não é verdade? É a mesma coisa quando a gente passa em concurso público, por exemplo. A gente vê o nosso nome numa relação lá de nomes, dentro das vagas, a gente fica super feliz. Peraí, o que é reforçador para o meu comportamento de fazer uma prova e de acessar o resultado? Ver o nome numa lista. Reforçador condicionado. Mesma coisa funciona ali com os atletas e a gente combina estabelecimento de metas com postagem pública dos resultados, tá bom? Bem, é importante saber aí que quando a gente tem objetivos ou metas, de acordo com esses autores aqui, Weinberg e Gold, desde 96 a gente sabe que estabelecer metas implica em você dirigir a atenção, ou seja, dirigir o organismo, fazer com que o organismo se comporte sob controle de elementos importantes do rendimento. Opa, como assim, Felipe? Complicou. Para e pensa. Se o meu objetivo, estabelecimento, minha meta é acertar mais gols em cobranças de pênalti, vamos para o futebol agora. Se eu vou jogar futebol e eu estou errando muito pênalti, eu sou um cobrador de pênalti, estou errando muito pênalti, minha meta é acertar mais pênaltis. Aí eu vou definir uma quantidade de pênaltis que eu preciso acertar e vou aumentando gradativamente isso, correto? Quando eu defino essa meta, eu preciso acertar, se eu estou acertando só Desculpa. Se eu estou acertando só um pênalti de 10 que eu cobro, eu posso colocar uma meta de acertar 3, e essa meta de acertar 3, ela vai dirigir a minha atenção em termos comportamentais. Ela vai exercer controle enquanto estímulo discriminativo para que eu me comporte sob controle de características específicas da condição. Tá, me dá um exemplo mais concreto, Felipe. Imagina, eu tô lá cobrando pênalti, tá bom? São 10 cobranças. Eu chuto uma, acerto o gol. Chuto 2, acerto o gol. Fiz 2, só precisa fazer mais um, né? Aí eu chuto a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Na nona, da terceira até a nona, não acertei mais nenhuma, errei tudo.
Para bater minha meta, eu vou investir na minha última cobrança. Olha que interessante. Eu acertei só os 2 primeiros pênaltis. As 2 primeiras cobranças. E depois vim de uma história de erro do terceiro até o 9º. Essa história de erro por si só tenderia a ser um estímulo que controlaria o meu comportamento, provavelmente produzindo bater o pênalti errado. Mas, se eu tenho a meta falando que eu preciso acertar 3, isso é um estímulo verbal, que eu posso repetir para mim mesmo. Ok, agora eu estou no meu último pênalti. Eu ainda tenho chance de bater minha meta. Então eu vou investir na cobrança. Eu vi que eu errei do terceiro até o 7º porque eu estava tentando bater em trivela. Vou esquecer desse negócio. Eu vou bater e eu estava batendo com a direita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater com a esquerda e ver o que acontece. E aí, olha que interessante. A meta, somada ao que aconteceu naquele momento, ela ajuda você a prestar atenção ou a ter o seu comportamento sob controle do que é relevante para o desempenho interessante, que é acertar o gol. Porque se não fosse pela meta, você pensaria assim, beleza, é o último pênalti. Assim, não é que necessariamente isso aconteceria, tá, gente? Aumentaria a probabilidade. Mas você tá lá na última cobrança, vindo de uma sequência de erros, você vai falar, ai, que saco, vou cobrar logo esse aqui de qualquer jeito, não vou acertar mesmo, não tô acertando. Não tem meta para controlar o seu comportamento, né? Não tem meta dizendo o que você precisa fazer. Logo, sem essa especificação, diminui o controle sobre o comportamento. Bem, isso aqui, é claro, gente, é só um aperitivo sobre essa grande literatura, inclusive científica, falando do estabelecimento de metas. Isso aqui é só falando em termos bem gerais do que é isso. Nem estou citando artigos aqui que mostraram resultados. Mas isso aqui tem mostrado ótimos resultados em contexto de psicologia comportamental aplicada. Psicologia comportamental aplicada. Foi isso que eu falei? ABA, né? Tem mostrado ótimos resultados já há alguns anos. Tá bom? O que mais? Que outras estratégias temos? Que o negócio não presta mais. É porque o meu computador está acabando a bateria. Será que ele vai desligar? Deixa eu pegar aqui um carregadorzinho. Nós temos... para botar... Não, tem um negócio aqui atrás. Rapidão, gente. Preparado vale por 2. Só que se o número não vale nada, nada vezes 2 não dá nada, né? Isso que eu não é isso. Nego até a morte. Eu acho que o negócio morreu. Mudou? Não, legal. Bem, voltando aqui, gente, desculpa aqui a falha técnica. Agora nós vamos aqui falar da prática encoberta. O que é prática encoberta que os analistas do comportamento também usam? E é muito importante. É você trabalhar basicamente com exercícios de imaginação. Imaginação, Felipe? É mais o comportamento? Sim, imaginação. Imagina aí você trabalhando com imaginação. Imaginar, segundo a análise do comportamento, é comportamento também. Não tem nada em termos de natureza do fenômeno que justifique ou que dê a entender que eventos privados, comportamentos privados, não seguem os mesmos princípios comportamentais. Isso é balela. Eles seguem sim os mesmos princípios. São comportamentos que divergem dos públicos apenas em termos de acessibilidade. O público, mais de uma pessoa pode ver. Eu faço assim, vocês estão me vendo, a Isa está me vendo. Agora eu estou pensando aqui, só eu observo o meu próprio comportamento. Mas ele continua estando sujeito a princípios comportamentais. E aí, nós podemos usar
esse tipo de conhecimento a nosso favor. Por quê? Muitas vezes, a imaginação vocês entendam como, por exemplo, ver na ausência da coisa vista. É você se comportar como se estivesse vendo, só que a coisa que você está vendo não está lá. O estímulo não está presente. Mas nós sabemos que nós nos comportamos assim. Só não vou entrar muito em detalhes em relação a essa discussão privado-público, porque isso aí dá umas 3 aulas fácil específico, entendeu? Mas é só vocês imaginarem, no contexto esportivo isso é relevante? Claro. Pensa aí, xadrez é um esporte. Para quem não sabia, prazer, xadrez esporte. Se eu não me engano, olímpico, né? Acho que é. Mas o xadrez, enquanto o cara tá fazendo a jogada dele, e antes da sua jogada, o que você tá fazendo? Se comportando privadamente, vendo as suas jogadas antes, na ausência delas. Antes que elas aconteçam, muitas vezes. Isso é se comportar de forma privada. E é relevante porque quando o jogador de xadrez pensa na sua jogada, isso afeta o comportamento dele jogar. Não é verdade, gente? Então, não tem ninguém aqui que vai chegar e discutir, olha, mexer com pensamento, com imaginação é inútil. Não é. Aqui, ó, prova disso. E vários estudos já mostraram que sim, mesmo em atividades muito rápidas, os atletas têm momentos em que eles param para pensar sobre o que eles estão fazendo. Ok? Então, a gente pode usar essa estratégia de intervenção a ajudar o atleta a imaginar situações específicas em contexto esportivo, com o objetivo de corrigir alguns erros e melhorar aspectos específicos do rendimento. É quando você quer fazer um treino para ele melhorar o que já está bom. E como a gente sabe, em alto rendimento, a gente nunca está bom o suficiente. A gente sempre quer quebrar recordes, né? Então, se você já é muito mais rápido que todo mundo, você tem que ser mais rápido do que o próprio recorde, às vezes. Cinza. O Gleibson, é comum o psicólogo do esporte fazer intervenções de biofeedback? Exemplo. Gleibson, me dá um exemplo sobre essas intervenções de biofeedback às quais você se refere, que dependendo eles podem fazer. Eu não diria que é algo comum, eu não tenho visto relatos disso em termos de reportar resultados na literatura, né? Normalmente, bons resultados que a gente encontra em intervenções comportamentais, a gente publica. É muito comum que isso aconteça. Agora, eu pedi o exemplo porque às vezes eles podem estar acontecendo sim, só que não usando o nome biofeedback, certo? Eles podem estar usando termos comportamentais para se referir a isso, tá? Aí se você lembra de alguma coisa, você me fala aqui que eu estou atento. Porque eu penso que exercícios encobertos podem alterar várias funções do organismo. É uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta. Tá. Sim, você tem razão. Exercícios encobertos, eles afetam muitas coisas no organismo. Inclusive, dependendo do que a gente pensa, sem dúvida, isso pode influenciar o nosso rendimento e desempenho. Tá aí aquela questão que você mesmo colocou, muito bem colocado, inclusive, que é das vaias, né? Então, o problema não é só as vaias, mas é o que eu penso e como eu me comporto privadamente quando as vaias estão presentes. Eu posso falar para mim mesmo, eu não dou conta, eu não vou conseguir, eu vou errar. Eu posso repetir privadamente o que os torcedores estão falando em relação a mim. E sim, isso vai afetar o meu organismo. E a evidência que afeta o meu organismo é que quando eu vou bater o pênalti sem vaia, eu acerto. Com vaia, eu erro. Então, isso é evidência de que as vaias afetam o meu comportamento privado também, e a emissão desse comportamento privado produz estímulos que, por sua vez, alteram o meu comportamento público esportivo. Aumento do batimento cardíaco em situações de ansiedade. Por exemplo. Então, e aí nós temos um outro procedimento, que esse aí não é novidade para ninguém, e várias vertentes psicológicas usam, que são as intervenções com base em relaxamento.
Então, nós temos aí o relaxamento como uma intervenção comportamental também, uma intervenção psicológica também de cunho comportamental, que tem a função de treinar, muitas vezes, o nosso atleta e os nossos clientes a se comportar de maneira a produzir estímulos privados, como diminuição da taquicardia, sensação de bem-estar por meio da respiração diafragmática, sensação de relaxamento por meio da contração muscular do procedimento de relaxamento de Jacobson. Então, tudo isso tem efeito sobre o meu comportamento e pode ser feito a partir do uso de técnicas de relaxamento. A Grazi falou. Também são técnicas utilizadas. Autofala, o atleta dá instruções a si mesmo, relaxamento, alivia tensões musculares inadequadas, controle da respiração. Aí o Gleibson. Por exemplo, além do relato de ansiedade frente às vaias, o relato pode aumentar a frequência cardíaca. E o registro pode servir de estímulo controlador. Sim, ambos têm razão. Grazi, né, que falou? Grazi, você tem razão. Vou comentar primeiro da Grazi. Grazi falou aí da questão essas outras formas de intervenção afetando o comportamento. Você tem total razão, Grazi. Inclusive, ela é a próxima aqui no nosso slide e que ela normalmente é combinada com a prática encoberta, porque além de treinar o meu cliente, o meu atleta, a imaginar algumas situações esportivas, imaginar se comportando nas situações esportivas com um desempenho específico, eu também posso ensiná-lo a emitir autofalas. E autofalas nada mais são do que regras. Regras que eu emito, quando eu me comporto, eu enuncio a regra, que uma vez enunciada, ela vira um estímulo, né? Que nem aquela situação de perguntar em Goiânia, perguntar em Goiás, né? Vira um estímulo que controla outros comportamentos, certo? Ela pode ser combinada com a prática encoberta. E o Gleibson falou de quê mesmo? Além do relato de ansiedade frente às vaias, o relato pode aumentar a frequência cardíaca e o registro pode servir de estímulo controlador. Justo, que ele está falando acho que ele ainda está falando de biofeedback, se eu estou entendendo, Gleibson, porque aí nesse caso, concordo com você. Se a gente tem um registro ali, esse registro pode exercer mais controle sobre o comportamento do que esse outro estímulo, que seria um estímulo aí que elicia alguns comportamentos respondentes e evoca outros incompatíveis com o desempenho esportivo que a gente almeja, né? Enquanto o registro, ele pode me dar pode produzir um estímulo controlador que é compatível com as consequências que estão em concordância com o desempenho esportivo esperado. Eu vou falar um comentário aqui da Grazi, porque ela falou do esporte na UCB, aprendi um pouquinho. Ah, legal, isso é muito bom. Muito, muito bom. Ih, o negócio saiu aqui, ó. Acho que é porque eu fiquei sem mexer. O quê? Será que tem energia aqui? Deixa eu ver se... tá carregando. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Momento de música aqui com vocês. Acho que não vai ter problema, não. Porque nós estávamos falando de autofalas, né? Então, qual é a questão, pessoal? Nós estamos falando, na verdade, de imaginação. E aí, quais são as orientações, a princípio, que a gente pode dar? Mas parabéns pela formação, Grazi. Isso é muito importante. Continue investindo aí, já que você está aqui nos contemplando a gente aí. Contemplando não, você está nos deixando aí muito felizes com a sua participação e presença aqui e na contribuição também. Então, o que é legal nesse caso aí da imaginação? Que assim como toda intervenção comportamental, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Isso implica em planejar. Ok, planejar em que direção? Produzir estímulos que aumentam a probabilidade do nosso atleta emitir o comportamento de imaginar. Nós não vamos conseguir observar o atleta imaginando. É um comportamento privado. Mas nós podemos criar condições que aumentam a probabilidade disso acontecer. Então nós podemos desenvolver todo um roteiro, né? Um roteiro que pode ser lido
ou apresentado para esse atleta para que ele leia, e durante a apresentação desse roteiro, ou da leitura desse roteiro, ele vai gradativamente imaginando as coisas. É quase como aquela questão de contar uma história, né? E aí, toda vez que a gente conta uma história que tem uma riqueza de detalhes suficiente para a gente conseguir emitir o comportamento de imaginar, aumenta a probabilidade da gente imaginar, certo? Então é basicamente isso que a gente faz, que a gente pode fazer para aumentar ou para controlar as condições ambientais de intervenção psicológica que aumentam a probabilidade do cara emitir o comportamento de imaginar, que por sua vez, se emitido da forma como a gente espera, aumenta também a chance de produzir resultados interessantes para a intervenção. Como, por exemplo, se no meu roteiro lá, eu espero que ele corrija posturas ou corrija movimentos específicos enquanto ele desempenha a atividade esportiva, vamos pensar aí num batedor de beisebol. Então, beisebol é aquele esporte que o cara lança a bola e eu tenho um batedor do outro lado que precisa rebater a bola, né? Às vezes, o cara não está acertando essa bola. E aí, ele não está acertando porque ele precisa fazer um movimento específico que toda vez que ele tenta, ele erra. Quando a gente coloca ele para ficar treinando esse movimento específico, de forma física mesmo, às vezes ele pode estar fazendo muito errado ou errado a ponto de produzir estímulos aversivos que diminuem a chance dele acertar ou dele emitir dele treinar de forma correta essa rebatida. Como assim, Felipe? É só vocês pensarem, gente, tudo na vida, em todo momento da nossa vida, a gente se depara com alguma coisa que a gente não gosta, não é verdade? Como, por exemplo, eu não gostava de aula de matemática. Opa, obrigado. Eu não gostava de aula de matemática. Você conseguiu o slide em slide? Tá em PDF aí? Ah, que legal. Aí, é porque eu sou impressionado com tecnologia. Eu nem sabia que dava para botar ele desse... Tá, enfim. Pode desligar, né? Tá. Obrigado. Acho que já vai funcionar. Eu tava falando de quê mesmo, gente? Eu tava falando de... Não, mas não... Ah, mas é porque precisa ser, né? Porque senão não vai passar, né? Ah, agora passou. Ah, não, é você que tá passando. Tá. Obrigado, Isa. Abre parênteses. Isa é demais. Fecha parênteses. Obrigado, Isa. Então, eu tava falando aqui. Imagina aquela situação clássica de você na escola, você não gosta de matemática, ou você não gosta de educação física. Quando a gente não gosta de alguma coisa, significa que a gente provavelmente emitiu comportamento em uma determinada condição que resultou em estimulação aversiva. E aí, o que o estímulo aversivo faz? Diminui a frequência do comportamento. Então a gente para de treinar. Até porque a situação pode ter adquirido função aversiva. Então imagina, olha que legal, por que a imaginação pode ser um procedimento muito interessante. Porque quando o cara está rebatendo na parte física mesmo, treinando, ele não está acertando de jeito nenhum o movimento que ele precisa fazer, ele pode estar cada vez mais entrando em contato com estimulações aversivas que tem potencial para transferir a função aversiva para aquele tipo de contexto, que é o contexto de rebater. Isso, para um atleta, é quase o fim, né? Porque no sentido de que se rebater para um rebatedor se torna aversivo, aí ele perde a função dele no jogo. Somado ao fato de que entrar em contato com estimulação aversiva rebatendo errado, também pode diminuir muito o engajamento na atividade. Ou seja, por que a imaginação, o treino de imaginação seria interessante? Porque a gente pode colocar ele numa condição ideal, com um roteiro bem bolado, para imaginar a execução do movimento correto algumas vezes. Mesmo que ele se imagine rebatendo errado, a aversividade do estímulo emitido privadamente é menor no sentido de controle do que a aversividade de um estímulo produzido publicamente. Percebe, pessoal? Então,
Isso é uma questão muito interessante. Se bem aplicado, ele pode produzir consequências, mudanças no comportamento na direção que a gente precisa. Bem, então, sobre prática encoberta também tem muita coisa mesmo, mas eu não vou falar mais sobre isso. A autofala não é muito difícil, é você falar para si mesmo algumas coisas, algumas palavras, emitir comportamento verbal, só que também precisa ser pensado. Veja, isso tudo aqui que a gente está falando, estabelecimento de metas, imaginação e autofala, funcionam por quê, em termos comportamentais? Vamos parar e pensar. Por que isso funciona? Qual é a explicação comportamental para uma imaginação funcionar, para uma autofala funcionar, para um estabelecimento de metas funcionar? Estamos intervindo no controle por estímulos antecedentes no comportamento do atleta. Porque quando eu imagino, eu estou de forma não comportamental, vou falar agora de forma não comportamental, chamando a atenção dele para o estímulo relevante na execução da atividade. Quando eu uso uma autofala, ele não vai usar uma autofala em qualquer momento. Ele vai falar, emitir um comportamento verbal no momento em que ele identificar o estímulo relevante para a execução do comportamento. E no estabelecimento de metas, mais uma vez, o comportamento dele também vai ficar sob controle do que é relevante para a emissão do comportamento esportivo. E tudo isso eu chamo de controle de estímulos, tudo isso eu posso colocar no balaio de discriminação. Então, são procedimentos que ganharam nomes próprios aí em relação à sua aplicabilidade, né? Mas que eles têm na sua, digamos assim, na sua formulação, no seu porquê, por trás deles, os princípios de controle de estímulos, de discriminação e generalização. Certo? Sigamos. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, e aí a gente encerra às 10, né? Temos mais uns 20 minutinhos aí. Todo mundo se comportar bonitinho, eu deixo embora mais cedo para casa. Mentira. Muito bem. O que a gente vai falar agora? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns estudos, resultados, na verdade, de pesquisas aplicadas no contexto esportivo, com 3 esportes diferentes, e mostrar os resultados em gráficos, publicados em revistas de análise comportamental do esporte ou de análise aplicada. Análise comportamental aplicada. Vamos começar por tênis. Susan Ziegler, lá em 87, olha só que beleza, eu gosto dessa aqui, ela é uma coisa bem simples, que foi feita depois, obviamente, de uma análise funcional, etc e tal, mas que está sendo uma coisa simples feita desde 87, gente. Isso aqui é bonito, essa tecnologia já existe, já funciona desde 87, e às vezes a gente aqui batendo cabeça na parede para poder bolar alguma coisa. O que ela fez na pesquisa dela, que ela publicou, acho que essa é do JABA, se eu não me engano, Journal of Applied Behavior Analysis. O objetivo da pesquisa era qual? Investigar os efeitos de deixas autodirigidas, autofalas, na aquisição de habilidades de jogadores de tênis iniciantes. Então, Ziegler convidou aí 24 adultos, que eram jogadores de tênis iniciantes, a participar 20 anos mais ou menos, a participar dessa pesquisa e dividiu eles em 3 grupos. Qual era a atividade? Era o seguinte, eu peguei desses 24 dividido por 3, 8. Peguei o primeiro grupo de 8 e falei assim, olha, vocês vão ficar aqui do outro lado da quadra de tênis e uma bola lançadora de bolas, que é isso que uma bola lançadora de bolas faz, ela lança bolas, vai lançar as bolas e você tem que devolver as bolas para o campo adversário. Só que não é de qualquer jeito. Você tem que dar devolutivas no tênis, eu não sei os nomes, tá? Eu não entendo muito de tênis. Na verdade, eu não entendo nada de tênis. Mas o que ela queria? Que as pessoas devolvessem esses saques da máquina, só que a bola quicando no campo adversário, marcando ponto, ou seja, dentro da quadra, certo?
E aí, ela falou assim, pegou o primeiro grupo de 8 e vai lá, fica lá do outro lado da quadra e vamos ver aqui como é que tá o desempenho de vocês. Rebatam as bolas. E a máquina lançava a bola e eles rebatiam. Aí, depois de um levantamento aí de como é que estava o desempenho desses jogadores, um levantamento com um registro cumulativo, que eu vou mostrar ali para vocês, ele falou, beleza, chegamos num ponto aonde realmente o desempenho de vocês é esse. Vamos botar a intervenção. Qual é a intervenção? Vou ensinar vocês a fazer o quê? Eu vou ensinar vocês a emitir autofalas em momentos específicos. Então, quando você estiver pronto para a máquina lançar a bola, você vai falar para si mesmo, em voz alta para que a gente possa ouvir. Vamos inventar uma palavra. A palavra é relevante. O relevante é você falar alguma coisa na hora certa. E para falar alguma coisa na hora certa, você precisa prestar atenção no momento certo. E isso é que é o relevante. Vamos lá. Pronto. Aí, depois, quando a bola for lançada da máquina, você fala para você mesmo, prepara. Movendo, e depois que você fala prepara, você move o seu corpo, o seu ombro e o seu braço com a raquete na posição que você acredita que vá recepcionar a bola. Quando a bola quicar, porque é assim, o lançamento vem, quica na quadra, na sua quadra, e depois é que você rebate. Quando ela quicar na sua quadra, você fala outra palavra, sei lá, pronto de novo, fala, sei lá, arrumar, organizar, qualquer coisa que você queira, isso não é relevante mais uma vez. E quando a raquete toca na bola, ou a bola toca na raquete, nesse caso, e você lança ela para o outro lado, você fala mais uma vez outra coisa, certo? Agora, vai rebater. E foi isso que eles ensinaram para os tenistas iniciantes. Emitir uma palavra, um comportamento verbal, uma autofala em momentos distintos da execução do rebater. E aí, e só foi isso. Eles fizeram isso com os 3 grupos, só que em momentos diferentes. Por isso que a gente chama isso de delineamento de linha de base múltipla. Vou mostrar ali para vocês no gráfico. Mas o que eu quero antes de mostrar o gráfico? O que eu quero falar para vocês? Só foi isso que eles fizeram. Eles não ensinaram mais nada para os tenistas. Eles não deram mais instruções para os tenistas. Eles não pediram para os tenistas prestarem mais atenção. Eles só falaram, quando a bola estiver vindo de tal jeito, você vai falar isso. Quando a bola quicar na sua quadra, você vai falar isso. Quando a bola tocar na sua raquete, você vai falar isso. E veja, falar essas coisas implicou em emitir um comportamento que produzia um estímulo, e esse estímulo exerceu controle sobre o meu comportamento de arrumar o meu corpo, me posicionar na quadra, bater na bola de uma certa forma, porque eu não conseguiria falar essas palavras se eu não conseguisse identificar os momentos de falar essas palavras. E identificar esses momentos é discriminar os estímulos relevantes para emitir o comportamento esportivo correto. Beleza? E agora vamos ver o que aconteceu? Olha aqui, ó. Eu espero que esteja dando para ver. Dá para ver? Tá. A Isa vai colocar a tela direto para vocês, aí vocês me acompanham daí. Mas nós temos aqui uma figura com 3 gráficos. É o grupo 1, grupo A, grupo B, grupo C. Aqui nós temos, no eixo Y, a porcentagem de devolutivas bem-sucedidas. O quanto que eles acertaram está aqui. Então, quanto mais para cima, mais eles acertaram. No eixo X, eu tenho aqui sessões. Então, isso aqui é o tempo. Isso aqui foi na primeira, segunda, terceira, sexta sessão, 12ª sessão, sessão número 30. Acerto por sessão. Então, todo dia eles iam lá e ficavam quantificando os acertos em cada sessão. Estão vendo essa linha aqui que está verticalizada e tracejada? O que essa linha significa? Antes dela, nós temos uma linha de base, que é o momento em que não estava tendo intervenção. É aquele momento que eu contei para vocês, que tudo que a gente faz é registrar o comportamento sem fazer nada. É antes da intervenção. Olha aqui o tanto que eles estavam acertando o grupo A.
acertando pouquinho. No momento, depois da linha tracejada, eu coloco a intervenção. Ou seja, depois da linha tracejada, eles estão usando as autofalas. Olha o que acontece com a média do grupo. Isso aqui é número médio, tá? Média do grupo de 8. Eles saem de uma média de acertos lá em 20% para uma média de acertos variando entre 40% e 80%. Se eu estou vendo certo, é isso. 80% de acerto usando as autofalas. Isso, para um pesquisador, significa, opa, indício de que deu certo. Antes da intervenção, ao longo das sessões. Eles estão acertando um pouquinho, botou a intervenção, começa a acertar. Olha que bacana, acertar mais. Ah, mas será que isso é verdadeiro? E se fosse outro grupo? Aqui, outro grupo aqui. Ó. E veja bem, por que eu chamo isso de delineamento de linha de base múltipla? Porque esse grupo A, ele ficou sem intervenção durante 1, 2, 3, 4, 5 sessões. Esse grupo B ficou sem intervenção ao longo de, sei lá, 10 sessões. Por que é importante eu mudar o tamanho da minha observação entre grupos para mostrar controle experimental nesse caso? Porque eu sei que eles não melhoraram porque eles tiveram mais tempo para treinar. Se eles tivessem melhorado porque eles tiveram mais tempo para treinar, vocês concordam comigo que esse grupo C aqui, olha o tanto de sessão antes. Ok, aqui que começou a intervenção. Olha o tanto de sessão que teve para eles melhorarem o desempenho. E não melhora. Quer dizer que ao longo do tempo, o treinamento base não está funcionando para melhorar o que eles já estão fazendo. Agora, no momento que eu coloco a minha intervenção, e não importa se demorou 5 sessões para começar, se demorou 10, se demorou 15, não importa. No momento em que eu coloco minha intervenção, independente do grupo, olha o que acontece com os acertos, ó. Aumenta. Isso é uma demonstração de efeito com base no delineamento de linha de base múltipla entre grupos, entre sujeitos. E a nível científico, é uma demonstração clara de que teve efeito. Tá bom? Se vocês não entenderam, se alguma coisa não ficou bem explicada, vocês me avisam aqui que a Isa me diz e eu mudo para vocês. Sim. O Gleibson. Até que ia perguntar, mas me contive, autocontrole. Fiz uma pesquisa rápida e não achei nenhuma universidade que ofereça especialização em psicologia comportamental do esporte. Eu ia perguntar qual instituição oferece essa pós. Então, nós temos que procurar no Sul, meu amigo. Eu não vou te falar aqui os nomes, porque de nome também eu não sou muito bom. Mas, se eu não me engano, o Núcleo Paradigma ele tem uma especialização em análise comportamental do esporte. Eu vou pedir para você dar uma olhada no Paradigma. Lá eles têm esse curso, que, se eu não me engano, é um curso de especialização mesmo. Tá joia? Dá uma olhadinha. Aí, a partir dele, aí se você procurar em estados do Sul, né? Se você procurar aí no Sul, você vai achar. Tá bom? Mas, assim, depois me manda um e-mail, alguma coisa assim, que aí eu posso te ajudar nessa busca. Tá joia? É aquilo que eu te falei. Eu, particularmente, assim, eu não tenho uma especialização em análise comportamental do esporte. Eu estou fazendo um doutorado com ênfase nisso. E isso está me dando condições de falar mais sobre esse assunto. Não me considero um especialista, longe disso. Mas me considero um analista do comportamento estudioso interessado nessa área. Entende? Então, é por isso que eu tenho pouco investimento nessa busca de cursos de especialização. Vamos lá. Esportes coletivos. Nós também temos dados aqui em esportes coletivos. Lá da Ziegler também, a Susan Ziegler, agora é de 94, onde ela investiga o efeito de um programa de treinamento para mudança no comportamento de atletas de futebol soccer, tá? Se tratando de mudança no foco de atenção deles. O que ela faz? Ela convida 4 jogadores
iniciantes universitários para participar. Então, são 4 jogadores que estão a nível de competição universitária, mas que são iniciantes. Também trabalha com delineamento de linha de base múltipla. E a intervenção dela, depois da avaliação, é uma intervenção baseada em uma combinação, em um pacote. Uma combinação de técnicas. Então, ela coloca estabelecimento de metas, feedback verbal, feedback por vídeo. Esses a gente não falou, mas eu acho que eles são autoexplicativos, também tem as suas formas de aplicar, mas não convém aqui falar de todos, não faz muito sentido, até porque o nosso tempo é pouco. Mas assim, o que a gente precisa saber disso? Ela combinou técnicas comportamentais para avaliar se essas técnicas produziriam efeito. O que ela observou? Nós temos um gráfico muito parecido com o outro. Se puder colocar aí para a gente, tá aí. Nós temos uma figura aqui com 4 gráficos. Sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3, sujeito 4. É um delineamento de linha de base múltipla. Como é que a gente sabe? Entre sujeitos. Porque a intervenção começa aqui e tem essa duração de linha de base para esse rapaz. Esse outro rapaz tem uma linha de base diferente, de um tamanho diferente. Esse outro de um tamanho diferente, esse outro de um tamanho diferente. Linha de base múltipla. Diferentes tamanhos de linha de base. A intervenção começa em momentos diferentes. E aí o que a gente nota? Nas habilidades que ela define como comportamentos-alvo, que se eu não me engano eram comportamentos de atenção que ela media com base em passes bem-sucedidos de futebol, ela via que olha o tanto que eles acertavam na linha de base. No momento que bota intervenção, olha o que acontece ao longo das sessões. Isso aqui é acerto por sessões. Olha o que acontece no momento que a gente entra com as intervenções comportamentais. Aqui, olha a mesma coisa, ó. Aqui, mesma coisa. Aqui, mesma coisa. Independente do sujeito, no momento que a intervenção começa, a gente tem uma mudança na quantidade de acertos. Então, mais uma vez, evidenciando o quê? Que intervir com técnicas comportamentais baseadas em análises funcionais, aplicadas de forma compatível com a demanda e planejadas, é claro, produzem resultados efetivos. Por último, vou só mostrar aqui esportes coletivos, que é futebol americano. O Stokes e outros autores, em 2010, fizeram uma pesquisa também para avaliar o efeito de um pacote de intervenção comportamental sobre o desempenho de 5 jogadores universitários com habilidade pouco desenvolvida no jogo de futebol americano. Futebol americano é aquele negócio que os caras estão brutão lá, batendo um no outro, correndo com a bola nos braços, uma bola que é tudo, parece tudo, menos uma bola, né? Parece um ovo, muito oval. Bem, qual é a questão? Também foi um delineamento de linha de base múltipla e quando eu falo pacote de intervenção comportamental, para quem já está familiarizado, ótimo, para quem não está, basicamente o termo que a gente usa para combinação de intervenções. É você chegar lá no local onde você precisa fazer a intervenção e falar, olha, baseado na minha análise, no levantamento de dados, informações e análises funcionais, nós vimos que nós vamos precisar entrar com imaginação, autofala, feedback, mas esse momento, nesse momento. E nessa ordem. Ou seja, pacotes de intervenção é a aplicação de diferentes técnicas de intervenção com foco em produzir resultados. Entendendo que a combinação pode ser vantajosa. Então, a gente não combina a gosto, né? A gente combina com base no fato de que elas podem ser vantajosas. E aí, o que a gente observa? A técnica que ele usou foi né? Feedback descritivo com e sem vídeo e técnica de ensino com orientação acústica. Essa técnica de ensino com orientação acústica era interessante porque é basicamente o seguinte, quando o cara acerta, ele tem um sonzinho que fala para ele que ele acertou. É que nem no videogame, no computador, você tá lá no joguinho e de repente vem plim! Significa que você acertou, entendeu? É a mesma coisa. Então ele comparou o efeito dessas intervenções, da combinação dessas intervenções. E mais uma vez nós temos um gráfico ali que mostra isso. Aqui essa figura não está muito boa, mas confia no tio Felipe. A linha de base,
quando comparado o desempenho dos participantes, aqui são 5 participantes, 5 gráficos, comparando o desempenho de linha de base, que está BL aqui, baseline, com as intervenções de feedback descritivo somente. Feedback descritivo, mas feedback por vídeo, combinados. E orientação acústica. E vendo esses desempenhos, o que ele observa? Ele observa que o pessoal começa a acertar mais toda vez que eu combino mais intervenções. Feedback descritivo com feedback por vídeo tem acerto maior do que não ter intervenção. Essa linha, esse campozinho aqui que está mais escurinho, isso aqui é a média de acertos por participante. Então, vocês veem que isso aqui mostra o quanto que ele passou a acertar depois da intervenção. A linha de base, olha aqui, todas as linhas de base, basicamente, elas estão abaixo dessa linha, mostrando que as intervenções comportamentais produzem efeitos claros e demonstráveis no comportamento de atletas. Gente, aqui eu só queria encerrar falando que nós ainda temos muito o que fazer nessa área, muito o que pesquisar e muito o que aplicar em termos de resultados das nossas pesquisas. Não basta pesquisar, a gente precisa também pegar esses resultados que dão propriedade para a nossa aplicação e precisamos adaptar intervenções nesses contextos esportivos, independente do esporte, naquilo que a gente quiser atuar. Então, na área que a gente quiser atuar, com o esporte que a gente quiser atuar. Então, eu vou agradecer a atenção de vocês, a atenção da Easy Paciência. Muito boa noite para vocês, espero que a gente se encontre aí. Fica engraçado falar assim. A gente se encontra por aí, vocês sabem da minha cara. Eventualmente eu conheço vocês, vocês se identificam quando a gente se vê. Se vocês precisarem de alguma coisa, manda e-mail, eu respondo. A gente vai conversando, tá joia?